Muito boa tarde para você. Chegamos com o boletim legislativo desta quinta-feira. A partir de agora, seguimos juntos com informação sobre a Câmara e prestação de serviço. Daqui a pouco tem os detalhes dos projetos de lei que devem ser votados pelos vereadores na sessão que acontece hoje. Vamos falar também sobre os cuidados com a saúde emocional dos trabalhadores. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que o Brasil atingiu, em 2024, o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Foram 470 mil casos. Tudo isso já já. E a partir das 4 horas da tarde de hoje, os vereadores se reúnem para votar projetos de lei. E você confere agora as matérias que estão na pauta do dia. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta, destaque para a proposta de emenda à lei orgânica, encaminhada pela Prefeitura, que visa flexibilizar o processo de alteração da finalidade das áreas verdes e institucionais de loteamentos habitacionais. Segundo a matéria, alguns bairros teriam áreas verdes ou institucionais ainda não utilizadas, como descritas no projeto do loteamento, que poderiam servir para outros objetivos. Dessa forma, a mudança na lei iria facilitar e agilizar a desafetação e doação dessas áreas para novos fins. Ainda segue para apreciação dos parlamentares o projeto apresentado pelos vereadores Fernando Petit e Renato Santiago, que quer criar na cidade a Semana Municipal do Brincar. A campanha reforça a importância das brincadeiras e atividades lúdicas durante a infância. O vereador Fernando Petit é autor de outro projeto, também educativo, mas na área da saúde. A proposta busca instituir na rede municipal de ensino o programa educativo ABC Diabetes. O intuito é orientar pais, alunos e profissionais da educação sobre os sintomas e cuidados com crianças e adolescentes diabéticos. Também está na pauta o projeto do vereador Tomás Henrique, com o objetivo de proibir a participação de crianças e adolescentes em desfiles, eventos e atividades financiados pelo município, inspirado na Parada do Orgulho LGBT. Outro projeto do vereador Tomás Henrique pretende obrigar a administração municipal a exigir a apresentação de currículo acadêmico e profissional, bem como justificar a nomeação ou indicação de secretários municipais e gestores de órgãos da administração indireta a partir de critérios como formação e experiência. Já na área da saúde, segue o projeto do vereador Fabião Zagueiro, que propõe a criação do serviço de acupuntura, homeopatia, reiki, fisioterapia, musicoterapia e técnicas orientais de terapia corporal nas unidades de saúde e nos hospitais mantidos pelo Poder Público Municipal. Ainda compõe a pauta o projeto de resolução da mesa diretora que altera o regimento interno da Câmara, acrescentando a possibilidade do presidente da Câmara de arquivar um projeto ou proposta que tenha o mesmo conteúdo de outra previamente apresentada. A regra não vale para matérias do Poder Executivo. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. Este mês, a campanha Abril Verde tem como objetivo conscientizar empresas e também trabalhadores sobre a importância das ações de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Dados do último anuário estatístico da Previdência Social mostram que em 2023 foram notificados mais de 730 mil acidentes. Em breve, esse canteiro de obras vai se transformar num condomínio de casas. Para isso, mais de 100 pessoas trabalham aqui diariamente. O ritmo exige medidas de segurança. Equipamentos de proteção individual e coletivo não podem faltar. Tem ainda as placas espalhadas por todo lugar, que sinalizam o perigo. Ter esse cuidado, a conscientização dele da importância aí do uso de EPI, de poder fazer esse trabalho consciente. Inclusive nós temos aí as reuniões diárias, aí as matinais, onde é orientada e o time
né, a importância do uso aí dos equipamentos. Os números mostram que esses cuidados no dia a dia do trabalho são indispensáveis. A cada 15 segundos, um trabalhador morre no Brasil por acidente no trabalho ou doença laboral, condição de saúde que surge em razão da atividade profissional. Segundo o Observatório da Segurança e Saúde no Trabalho, o Brasil é o segundo país do G20 com maior taxa de mortalidade no emprego. Por isso, o uso dos EPIs por aqui não é opcional. É obrigatório. Ver o resultado também, né, de não ter o acidente, de evitar o acidente principalmente, e fica mais fácil da gente poder implantar isso. Então a galera adere bem e o time se comporta bem no uso, né? Algum equipamento ou outro a gente entende que pode trazer algum tipo de desconforto, mas o principal é preservar essa questão da segurança. A campanha Abril Verde é dedicada à discussão e conscientização sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho. No Brasil, as normas regulamentadoras estabelecem regras para garantir a segurança. Elas fazem parte da CLT e servem para assegurar que tanto trabalhadores quanto empresas cumpram regras e procedimentos para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Essa advogada explica que nos casos em que a empresa não pode anular os riscos, os funcionários recebem uma compensação financeira indenizatória. Então a gente tem um adicional de periculosidade quando o empregado ele tem um risco à vida e à saúde potencializado. Então uma atividade potencial que coloca em risco a vida do empregado, né? Então como não tem como a empresa fazer mais do que está na norma e ele ainda está em risco, ele tem direito ao recebimento desse adicional. O adicional de insalubridade é a mesma coisa, né? A empresa, observando todas as ações, não consegue anular esse risco, ele também vai ser submetido ao pagamento do adicional ao empregado. E os desafios para empregadores e trabalhadores também passam por constantes mudanças. Atualmente, os transtornos mentais têm integrado a lista de doenças do trabalho. Um exemplo recente é o burnout. As empresas têm que tomar medidas para que diminua o risco de doenças psíquicas do trabalhador naquele ambiente, né? Então passa desde adequação ambiental, né? Fornecer um ambiente adequado, melhorar as regras. Então a gente fala, por exemplo, num ambiente exaustivo, que é desgastante, com jornada de trabalho extenuante, a empresa vai ter que tomar medidas, né? Se ela não conseguir fazer essas modificações ambientais, ela vai ter que tomar medidas que ofereçam menos impacto na saúde do trabalhador. Para os vereadores, promover a conscientização é uma forma de o poder público contribuir para a segurança dos trabalhadores. E quando se trata dos impactos das condições de trabalho na saúde mental, o parlamentar Carlos Abranches afirma que é preciso pensar políticas públicas voltadas para a prevenção e o acolhimento. Através de convênios, através de debates, de fóruns, de simpósios, de congressos, atraindo pessoas que saibam o que dizer, promovendo a preparação de profissionais da área da saúde. Nós temos aí dezenas e dezenas de médicos se formando e fazendo residência médica em psiquiatria para propiciar esse atendimento em nome da prefeitura das cidades. No nosso caso, por exemplo, quanto mais pudermos atrair uma atenção para isso, e a Câmara Municipal está aqui para isso, para trabalhar essa política. Política municipal significa esta cidade está preocupada com esta causa e criou um modus operandi, criou um processo para se alcançar um resultado. Pois é, como vimos na reportagem, além da necessidade de implantação de medidas para evitar acidentes, existe também a urgência dos cuidados com a saúde emocional do trabalhador. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que o Brasil atingiu em 2024 o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Foram 470 mil casos. Ansiedade, depressão, burnout, problemas cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Nos últimos anos, a saúde mental dos brasileiros tem mobilizado debates e provocado alertas. Isso reflete não só na vida social, mas na profissional também. Aumentou o número de afastamentos por doenças emocionais. Segundo dados do Ministério da Previdência Social,
Só no ano passado, transtornos mentais como ansiedade e depressão afastaram mais de 470 mil pessoas no ambiente de trabalho. Número quase 70% maior do que o registrado em 2023. É muito do estilo de vida da sociedade que a gente está, né? É uma sociedade apressada, agorista, tudo para ontem, então da qual eu não consigo nem parar para pensar em mim. Acredito que essa sociedade cobra essa eficiência, né? A ansiedade é aquela questão do agora e a depressão por faltar essa reflexão interna. Então são doenças não só, né? Elas não só são as que eu mais escuto aqui no consultório também, como também existem outras, né? O burnout. No comparativo dos últimos 10 anos, a situação chama ainda mais atenção. De 2014 para 2024, os números de afastamentos mais que dobraram. Passaram de 221 mil para 472 mil. De acordo com esse psicólogo, uma das explicações estaria na cobrança e pressão do mercado de trabalho. Eterna cobrança e eterna culpa. Então isso com toda certeza agrava e vai agravando em outros estados emocionais, estados psicológicos que a gente está tendo conhecimento que estão se agravando e que está acontecendo. Burnout e todas essas outras doenças da modernidade. O isolamento também do Covid, que também está acontecendo frequentemente, o isolamento cada vez mais. Luciana é um exemplo de como fatores emocionais impactam a rotina de trabalho. Recentemente, perdeu o pai e o filho precisou de um transplante de córnea. Por conta dos acontecimentos, desenvolveu ansiedade e precisou se afastar. Comecei a ficar muito ansiosa e eu vim trabalhar, eu não conseguia trabalhar. Alguém falava comigo, eu já começava a chorar, né? Eu não conseguia. Mas a Luciana não foi o único caso de afastamento por questões emocionais registrados pela empresa. Por isso, os gestores desenvolveram programas para acolher funcionários que enfrentam problemas emocionais. A gente tem um programa interno chamado Movimento Mente em Foco, no qual a gente sempre promove ações voltadas para a saúde mental dos nossos colaboradores, e a gente também tem um canal direto, no caso de algum colaborador em adoecimento mental, que ele pode procurar o serviço de saúde para a gente fazer as abordagens necessárias. De acordo com esse psicólogo, o cuidado com a saúde mental deve ser entendido como uma prioridade no ambiente de trabalho. Acho que precisa muito ser feito ainda em iniciativas públicas, poder público, poder privado, de começar a compreender essas doenças mentais no ambiente. Para a Câmara de São José, as doenças emocionais devem ser entendidas como uma questão de saúde pública. Segundo o vereador Carlos Abranches, políticas públicas de atenção à saúde mental podem ajudar a acolher quem passa pelo problema. Mas é preciso focar também em campanhas educativas. Muito importante que hajam proposições, hajam projetos, hajam trabalhos de conscientização nas escolas, nas comunidades de bairro, nas igrejas, nos templos religiosos, nas câmaras municipais, que é o nosso espaço, mais palestras com especialistas na área do comportamento humano, das relações humanas, porque onde o conhecimento entra, o desconhecimento vai embora. Entender os impactos dos problemas de saúde mental é um passo importante para propor soluções e políticas públicas. Mas o psicólogo destaca outro ponto de atenção. Aos primeiros sinais de dificuldade, busque apoio. Fazer aquelas coisinhas rotineiras para poder dar conta. Então, realmente, uma alimentação saudável, exercício físico, uma psicoterapia, ou não, uma meditação, ir na igreja, conversar com os vizinhos, ter uma vida social saudável, fazer atividades de lazer, hobbies. Então, isso eu poderia dizer para o básico. Vamos fazer o básico. Depois desse básico não estando muito legal, aí sim eu recomendo buscar um médico, buscar um psicólogo, buscar alguma ajuda extra, né? A gente fala agora de um outro assunto também importante, que é a gestão dos resíduos e a urgência dos investimentos para garantir a reciclagem dos materiais. Esse é o assunto de hoje do Boletim Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. No Brasil, menos de 2% dos resíduos recicláveis são recuperados. Os dados são do Sistema Nacional de Informações do Saneamento Básico do Ministério da Cidade. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é a Fabiana Fiore, ela que é professora do curso de Engenharia Ambiental da Unesp. Bom, Fabiana, muito obrigado pela sua presença. Por que esses números são tão baixos no Brasil? Bom, primeiro, muitíssimo obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Nós temos aí duas coisas muito importantes para a gente conversar. Primeiro, que nós temos materiais que são potencialmente recicláveis e materiais que efetivamente são devolvidos à cadeia produtiva.
Então, esse valor que você está trazendo provavelmente é do que efetivamente a gente consegue retornar para a cadeia produtiva. E é muito importante a gente comentar sobre isso, porque cerca de 30% dos nossos municípios já têm coleta seletiva, realizada porta a porta, que consegue pedir para que os seus moradores façam a segregação na fonte geradora, importantíssima. A gente pode, inclusive, conversar um pouco sobre isso, do cuidado que quem gera o resíduo precisa fazer dentro do domicílio para segregar o material, que é potencialmente reciclável, mas depois da coleta realizada, eu preciso segregar novamente entre os diferentes tipos de materiais e encaminhar para a cadeia produtiva. Então, vamos exemplificar. O Brasil sempre é campeão de reciclagem de latinhas de alumínio. Tem um alto poder econômico, então há um mercado consolidado para o retorno desse material para a cadeia produtiva. E, em contraposição, nós temos outros materiais potencialmente recicláveis, exemplo, papel, papelão, o PET, que tem um custo, um valor de mercado muito baixo. Então, em muitos casos, esses materiais não são devolvidos à cadeia produtiva e a cadeia produtiva utiliza uma matéria novamente de primeira geração. Tá? Extrai novamente o recurso natural e faz o uso para produzir novos materiais. E isso acaba sendo um problema de longo prazo, né? A partir do momento que você não realiza essa reciclagem da maneira correta, impacta para o futuro. Nós temos um problema enorme de curto, médio e longo prazo nesse caso, Paulo. O primeiro, sempre quando a gente fala em gestão de resíduos, a gente fala que a ordem de prioridade é não gere. Se você puder, opte por não gerar. Você realmente vai contribuir para prevenir esse impacto ambiental. Se você gerou, você tente reutilizar ou reciclar, que é este o caso que a gente está comentando aqui hoje. Então, eu posso reutilizar, talvez, a gente está falando, eu comentei sobre resíduo domiciliar, mas existem vários outros resíduos gerados nas cidades. Se for dentro do domicílio, eu posso reutilizar, às vezes, uma embalagem, posso reutilizar uma sacolinha para fazer um saco de lixo, né, para dispor o meu resíduo sólido. Eu tenho opções de reutilização. Ou posso encaminhar para a coleta seletiva, por exemplo, para que volte à cadeia produtiva para a produção de novo bem. Nesse caso, eu acabo tendo um custo associado ao transporte, um custo associado à segregação desse material e, em alguns casos, começa a se tornar inviável. Se a gente não recupera esse material, qual que é o destino dele? Nos melhores ambientes, o aterro sanitário. E aí eu tenho perda de vida útil desse aterro sanitário, os nossos aterros estão chegando no final da sua vida útil, nós temos, infelizmente, o lançamento inadequado desse material em vias públicas, em terrenos baldios, e eu tenho vários problemas ambientais, de contaminação, e pode até ter um problema de saúde pública associado à disposição desses resíduos. E o que provoca, né, esses números tão baixos também? As pessoas, elas faltam um pouco de conscientização ou não sabem como fazer a separação correta desses resíduos? Uau, eu acredito que a gente tem duas questões aqui muito importantes. Políticas públicas voltadas a essa temática, eu vou exemplificar com São José dos Campos. Em São José dos Campos, nós temos mais de 30 anos de uma coleta seletiva ininterrupta, que a coleta passa na porta, o que a gente chama de coleta individual. Então, de porta a porta, eu passo em todos os domicílios com o caminhão da coleta seletiva para recolher esse material. Todas as vezes que a gente tem a urbanizadora fazendo a caracterização do que a população segrega, a gente vê que ainda falta um pouco de conhecimento de que material eu devo encaminhar como potencialmente reciclável seco, que é o que a gente coleta hoje. Então, a gente vai precisar trabalhar um pouco isso. Olha, não vai adiantar eu mandar para a cooperativa hoje um isopor, porque esse material, infelizmente, por mais que ele seja, sim, potencialmente reciclável, o comércio desse material é bastante difícil. Então, eu tenho um problema da educação. E eu tenho um problema também voltado à questão da política pública. Isso é um exemplo muito claro quando a gente fala da matéria orgânica, que também é reciclável, que também podemos produzir outros materiais e que a gente coloca conjuntamente nos aterros, gerando chorume, gerando gases de efeito estufa. Então, a gente tem, eu acho que políticas públicas precisam ser realizadas voltadas a essa finalidade e educação dentro de toda a categoria dos geradores, todas as atividades que poderia contribuir muitíssimo com o aumento desse número aí dos resíduos recicláveis. Ou seja, tem toda uma cadeia que é impactada nisso, né? Tem a parte econômica e a parte ambiental também. Por isso que é tão importante pensar esse problema. Excelente ponto que você traz. Eu gosto muito dos números, que eu acho que fica muito claro. Todas as vezes que a gente está separando, e eu estou usando muito domiciliar, porque eu acredito que seu público
todos nós moramos, né? Então, a gente tem a coleta seletiva hoje custando cerca de 4 vezes mais do que a coleta do resíduo indiferenciado. Então, todas as vezes que você coloca 1 quilo a mais no seu resíduo, nós, como cidadãos, estamos pagando 4 vezes mais por essa coleta. Então, eu colocar um orgânico misturado, eu estou falando que eu vou pagar mais por essa coleta. Então, não faz tanto sentido. Hoje, o resíduo que é coletado de forma segregada, ele demanda ainda ser triado, quer dizer, eu ainda tenho um custo associado a essa triagem. E o outro vai direto para o aterro. Então, entender que esse custo é nosso e que custa, né, todo esse manejo do resíduo é importantíssimo para que a gente pense. E é claro, tem um outro olhar também, que a gente fala da economia social, que a gente tem as nossas cooperativas, os catadores, pessoas que segregam esses materiais e comercializam e sobrevivem por meio disso, dessa renda. Então, acho que é bem legal a gente pensar o resíduo. Eu falo que do ponto de vista industrial, pensar resíduo é pensar em perda econômica. Se eu gerei resíduo, eu perdi matéria-prima, perdi insumo, perdi energia para processar, então isso é perda econômica. E eu ainda vou gastar mais para fazer a destinação desse resíduo adequadamente. Do ponto de vista de domicílios, é pensar que todo esse recurso que é demandado para a destinação também é nosso, que a gente poderia estar aplicando melhor em outras áreas. Perfeito. Muito obrigado, Fabiana, pela entrevista. Enorme. Foi um prazer enorme bater esse papo. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Vamos dar uma olhada na agenda de serviço. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, agente de portaria, ajudante de obras, analista financeiro, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de berçário, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, azulejista, balconista de açougue, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro geral, detetizador, desenhista industrial gráfico, designer de sobrancelhas, empregado doméstico, encarregado de obras, enfermeiro, estoquista, fisioterapeuta geral, fresador CNC, instalador de película solar, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, marmorista, mecânico de auto em geral, mecânico de refrigeração, mecânico de veículos automotores a diesel, motorista de caminhão, motorista de furgão ou veículo similar, operador de betoneira, operador de caixa, operador de instalação de refrigeração, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, operador de vendas, pedreiro, soldador, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de logística. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. No quadro Agora é Lei, a gente te mostra 2 novas regras que entraram em vigor aqui na cidade. Agora é lei. São José dos Campos ganhou uma política de transparência nas obras públicas municipais. A medida vai garantir que a população tenha acesso fácil a todas as informações que compõem o projeto de uma obra no município. Os dados serão exibidos em uma página própria no site da Prefeitura. São informações como finalidade da obra, cronograma, valor gasto, número do contrato e possíveis prorrogações e aditivos. A partir dessas informações, a legislação vai permitir que o cidadão possa, de fato, exercer o direito de fiscalizar os gastos públicos. Agora é lei. Foi sancionada a lei que oficializa o programa Patrulha Maria da Penha como uma política pública oficial da cidade. Com isso, a iniciativa ganha força de lei, garantindo a manutenção do serviço em futuras gestões. A Patrulha Maria da Penha apoia mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas judiciais. O programa oferece visitas regulares para verificar o cumprimento dessas medidas, além do patrulhamento preventivo nos locais frequentados pelas vítimas. Os agentes também oferecem orientações educativas e montaram uma cartilha sobre o programa.
Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Antes de encerrar o boletim, vamos saber como é que fica o tempo, hora da previsão. O céu nublado se mantém durante a tarde desta quinta-feira, com possibilidades de chuva a qualquer hora que seguem até a noite. A máxima é de 28 graus e a mínima 20. Já amanhã, sexta-feira, o dia segue com sol entre nuvens, mas há previsão de chuva forte no fim da tarde e à noite. A máxima será de 27 graus, mínima 20. O Boletim Legislativo termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Aproveita para seguir as redes sociais da TV Câmara, que também tem bastante conteúdo por lá. @TV Câmara SJC. E não se esqueça que hoje, a partir das 4 horas da tarde, tem sessão. Você pode acompanhar pessoalmente da galeria, pela TV ou ainda pelo YouTube, que tem transmissão ao vivo. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!